Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, quem acompanha o canal aqui, pelo menos desde o final do ano passado, né? Eu fiz um vídeo falando sobre os temas mais discutidos pela esquerda em 2020. Foi no final de 2020 mesmo que eu fiz, acho que foi na última semana de dezembro. E aí um dos motes, né, que eu defendi naquele vídeo é que os temas debatidos pela esquerda, né, a esquerda marxista, estavam muito aquém das grandes questões do nosso tempo, né? Foi um vídeo até bastante crítico, né, com as discussões que o pessoal tem feito, né? E aí o que eu resolvi fazer aqui para fazer o contraste com aquele vídeo, eu peguei grandes questões do nosso tempo. E aí eu fui ali lançando questão por questão e acabou ficando 6 questões, né? Com esses limites aqui. Então vamos lá. O que eu pensei e balanceei, né, para chegar em 6 questões? O objetivo, eu não tinha estabelecido nenhum número mágico, 5, 7, 6, 10. Fui lançando questões, né, fui vendo como que ia ficar mais legal para expor aqui. E aí tem uns limites que é o seguinte, né? Eu vou colocar muito em termos econômicos, não só, né, em função da própria característica do canal, né, que eu tento discutir mais, né, as questões econômicas, mas também, né, até na observação 2, né, porque o que é economia? Né? A economia é um complexo que estabelece os limites, né, para as ações dos seres humanos. Então, é diferente daquela discussão lá a economia determina significa. O significado corrente, né, é de que é como se ela condicionasse as pessoas a agirem de uma forma. Ela vai determinar exatamente como as pessoas agem. Não é isso. A economia, ela restringe, ela determina um campo assim de ações possíveis. Então, com isso, ela condiciona aquilo que é possível, né? Problemas de ordem psicológica, questões emocionais. Provavelmente na próxima semana eu vou falar sobre questões subjetivas da construção do socialismo. Vai complementar essa discussão aqui muito bem. Eu já fiz esses slides, né? Vou focar muito nessa questão. Então, questões emocionais, questões de aptidões, né? A economia ela reduz, né? Ela restringe ali um campo, mesmo de tempo que você vai poder se dedicar para desenvolver suas habilidades artísticas, poder praticar esportes, né? No momento em que a gente precisa trabalhar 8 horas por dia e você ainda precisa chegar em casa, fazer uma jornada extra, né, com os trabalhos domésticos, ou às vezes não é nem uma jornada extra, né? Não é nem trabalho doméstico, você ainda tem que fazer uma faculdade, ou você ainda tem um trabalho informal ali para ver se complementa a sua renda. Então, com isso, a economia restringe, né, possibilidades assim de questão de estresse, questão de desenvolvimento de outras aptidões, questões artísticas, científicas, ideológicas. Vou comentar algumas dessas questões lá no vídeo da semana que vem. E aí a primeira observação que eu fiz aqui, né, que então, e tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Não significa que eu estou colocando as questões aqui em termos econômicos, que eu estou só pensando as grandes questões econômicas do nosso tempo. Então eu estou selecionando 3 grandes questões do nosso tempo que vão se refletir, né? E aí, a partir delas a gente consegue quebrar em questões aí que vão invadir a esfera das emoções, da cultura, da arte, da ciência, das ideologias. Então, só para, enfim, o vídeo não ser um vídeo de 1 hora, né? E também para eu poder ficar na parte que eu acho que eu tenho mais a contribuir, vou ficar nas questões mais propriamente econômicas. E aí, nesse vídeo da semana que vem, então, eu ajudo a amarrar isso. Bom, vamos lá. Primeira questão aqui, pensando em Brasil, né? Pensando na nossa realidade. A primeira grande questão, acho que assim, todo partido político, que principalmente ali, que eu não tenho muita ilusão, né, com os partidos aí da direita, ou mesmo mais à esquerda, que ainda estão pensando completamente aderidos ali aos marcos do capitalismo, né? Mas acho que todos os partidos ali que se propõem, né, a pensar a sociedade de forma assim menos apologética, né, de forma mais livre para pensar soluções, né, deveria estar se colocando, mas sinceramente, esta questão: há maneiras de recuperar a economia brasileira nos marcos do capitalismo? É uma primeira questão. Porque assim, se há possibilidades, então ali, quando você vai disputar uma eleição, você pode disputar uma eleição apresentando um conjunto de propostas ali
pensando na administração política ali nos marcos do capitalismo. Se você acha que é possível. Agora, pô, não creio que seja possível recuperar a economia brasileira nos marcos do capitalismo. Então, eu vou guiar toda a minha ação em direção a pensar, né, uma revolução social, aquilo que a gente precisa para uma revolução social, aquilo que a gente vai ter que fazer depois de uma revolução social, né, é outro conjunto de ações que você vai pensar. Mas eu não dou como garantido de que uma revolução social seria o suficiente. Na verdade, eu tenho uma posição bem pessimista nesse caso, que eu acho que hoje a economia brasileira ela não se recupera nem dentro dos marcos do capitalismo, nem se a gente fizer uma revolução só aqui. A gente precisa de uma revolução mundial para salvar a gente aqui no Brasil. Mas isso aí, então, todas essas questões, o que eu vou até deixar essa sugestão aí nos comentários, coloca, faz um vídeo aí discutindo a questão 1, questão 2, questão 3, como eu falei, são 6 questões, né? E aí depois, a partir dessas respostas, eu vejo quais desses temas eu trago em vídeos futuros, né? Aqui eu só vou ser bem direto, dar uma contextualizada em cada uma das 6 questões que eu levantei, né? A segunda questão, então, agora já pensando na economia mundial, né? O atual arranjo econômico global é baseado no Estado curador. Aqui, Estado curador, eu pensei mesmo naquela figura do... O pessoal que joga RPG conhece, né? Do clérigo lá, que quando o pessoal tá morrendo, ele vai lá para curar, né? E, enfim, o Estado capitalista, ele desde os anos 70, antes disso, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, tem tido uma postura que de ser esse clérigo, né? Esse curador. Quando a economia tá indo pro buraco, ele vai lá e resgata e para permitir que o jogo continue, né? Só que ele não resolve o problema, né? Ele simplesmente impede a morte. Ele impede a tragédia, mas ele não cria as condições ali para que a economia entre num novo ciclo, né, de expansão. Tanto que desde os anos 70 que a gente vê, né, que é um tema que eu tenho debatido muito aqui, é a economia oscilando lá na baixa, né? Aí a questão que eu faço aqui é a seguinte: tem como isso continuar por muito mais tempo? Porque a gente tem visto assim, um aumento de endividamentos, criação assim, de vários instrumentos financiarizados, especulativos, para dar um destino para capital ocioso, né? Então, esse arranjo, né, tem como isso continuar por muito mais tempo? É uma questão, eu não sei a resposta. Eu acho que essa questão aqui, se a gente se pudesse ter uma resposta das 6 questões que eu vou fazer aqui, com essa aqui a gente conseguiria pensar todas as outras questões. E chega muito mais próximo de dar a resposta de todas as outras questões. A terceira questão, então, é o modelo de desenvolvimento econômico chinês. Esse modelo ele tem como se sustentar mesmo com a estagnação da economia mundial? Então, pensando que, como eu falei, né, como que a questão anterior ela condiciona as demais. Fala, não, então é possível esse arranjo se sustentar por muitos anos, né? Só que a economia vai ficar nesse ritmo estagnante, a economia mundial vai continuar nesse ritmo estagnante que ela está. A economia chinesa vai ter condições de continuar crescendo do jeito que ela está crescendo? Porque, veja, a economia chinesa está crescendo há 30 anos, pelo menos, com a economia mundial estagnada. Então, isso não é uma novidade para a economia chinesa. Mas é possível ela continuar, então, crescendo, apesar da economia mundial? E veja, gente, hoje eu estou falando aqui, né, que tem uma estagnação da economia mundial. Sem o crescimento chinês, eu acho que não daria nem para falar que a economia mundial está estagnada, né? A gente ia ver em muitos anos, né, uma questão de regressão mesmo. Quarta questão, as correntes evoluções. Então veja, eu estou falando das correntes evoluções, as atuais evoluções tecnológicas, né? Não estou falando de coisas assim que estão aqui há 10, 15 anos, né? Então eu estou falando de 5G, mesmo o Brasil que está muito atrás de toda essa disputa, né? Já vai ter o leilão vai acontecer
provavelmente no final do primeiro semestre de 2020. Então são tecnologias assim que já estão sendo implantadas em alguns lugares e nos países retardatários, né, vão ser implantadas ali em 2, 3 anos, né? Essas correntes de evoluções tecnológicas, elas vão ser capazes de dar um impulso à economia mundial ou só vão ampliar desemprego? Essa é uma questão que está aberta aí nessa literatura que está analisando o desenvolvimento tecnológico, né? E eu não estou falando aqui simplesmente de autores, né, que têm uma pegada mais apologética, né? Muita gente concebe, não fala, não vai reverter, então todas aquelas questões que eu falo da queda da tendência da taxa de lucro, mas no curto prazo, assim, olhando para 5 anos, 10 anos, às vezes até um pouquinho mais, essas evoluções tecnológicas elas podem dar um impulso. E há outros autores que não tem como dar impulso, vai só exacerbar o problema. Tem uma discussão se vai exacerbar o problema atacando, né, a questão da indústria, né, gerando mais desemprego na indústria, mais automatização na indústria. Tem esse polo, e tem um outro polo que diz não vai interferir muito com a indústria, mas vai atacar empregos no setor de serviços, que é o setor que está empregando aquele boom de trabalhadores, né, que foi expulso da indústria nas últimas ondas, né, de automatização na indústria. Então tem esses dois campos ali dizendo, né, que a gente tem que estar muito preocupado com essa questão do desemprego ali e dos efeitos econômicos gerados, né, por essas evoluções tecnológicas. Quinta questão, né, a gente pode esperar que os problemas econômicos coloquem em primeiro plano a discussão mesmo de projetos societários. Então veja, hoje eu até comecei falando, né, sobre os partidos políticos, né, que seriamente conseguem pensar em projetos societários sem estar completamente vinculados, né, amarrados ali com os limites do capitalismo, né? O que a gente tem visto nos últimos, principalmente ali desde a queda do Muro de Berlim, né, essa história de projeto societário é coisa de acadêmico, e olhe lá, né, político, as pessoas, né, na TV, a gente não vê mais discussão, né, sobre projetos societários, né. Projeto societário é o capitalismo, é a gestão política aí do capitalismo, porque as empresas também não se discute muito, modelos muito alternativos para as empresas, né. Tem ali aquela ladainha lá de responsabilidade ambiental, responsabilidade, enfim, das empresas com essas questões sociais, enfim, isso, tirando essa ladainha, né, discussões mais sérias sobre projetos societários, elas estão completamente, né, escanteadas hoje do grande debate, né? Nem que seja para ficar ali defendendo os marcos do capitalismo, né? Então a questão aqui se a gente continuar nesse lamaçal que a gente está imerso aí, a gente vai chegar no ponto em que não vai ter jeito de fugir dessa discussão de projetos societários? Ou não, a gente consegue se manter aí nesse lamaçal e por anos sem discutir novos projetos, né, ou mesmo velhos projetos, né, de organização social, né? Então eu acho que é uma boa questão. E a última questão, né, que eu separei aqui que tem inclusive também a ver com aquilo que eu falei, né, como que essas questões econômicas, né, elas geram efeitos, né, para além da esfera econômica, né? Isso é muito discutível se a gente olhar antes da pandemia, né? A discussão de que há uma redução no padrão civilizatório. Os liberais, por exemplo, adoram aquela discussão, falando, capitalismo hoje, no capitalismo, as pessoas mais pobres hoje, elas têm um padrão de vida muito melhor do que das frações mais abastadas no final da Idade Média. Fazer esse tipo de discussão, né? Nem é muito verdade, mas até certo ponto ali eles conseguem mostrar, né, com questão de desenvolvimento dos indicadores e tal, que há um avanço civilizatório. Tem algumas coisas muito discutíveis. Questão de você considerar um avanço civilizatório a vida
elementos da dinâmica urbana em detrimento da dinâmica rural, enfim. Mas a gente consegue relevar isso até certo ponto de dizer, não, realmente houve um avanço civilizatório mesmo nesses anos de grande estagnação econômica, né? A pandemia, ela tem assim, escancarado que está sendo gerada uma redução nesse padrão civilizatório. Ele está andando para trás. No Brasil, muito para trás, mas mesmo em outros países, né, a situação está ficando muito mais grave do que era antes. Até, enfim, em função da própria questão de saúde pública. De você ter que tomar cuidado, de ter que usar máscara, ter que manter distanciamento social, enfim. Todas essas questões, né, então, elas estão... seja por elementos diretamente ligados à questão de saúde, seja por questões ligadas às restrições econômicas, né, tem gerado uma redução, né, do padrão civilizatório. Superado a pandemia, essa redução do padrão civilizatório, ela pode ser uma nova tendência? Então, porque veja, no Brasil a discussão que tem no momento, né, no servidor público não não vai ter aumento por 15 anos, enfim, toda essa destruição, né, o real não vale preço de banana, enfim, todo esse cenário, né, que vem se anunciando, né, no Brasil principalmente, né, de uma redução bruta, né, do padrão civilizatório, né. Isso pode ser uma tendência para o Brasil, pode ser uma tendência também mundial. Você ter só alguns países, né, tipo China, alguns países que conseguem fugir, né, desse padrão de redução, mas a grande maioria dos países entrar em uma onda de redução do padrão civilizatório. Então, as pessoas terem que ter redução de salários, ter redução de qualidade de vida mesmo, de ter que ficar trancadas dentro de casa, tá entendendo? E todas essas questões que a gente tem discutido aqui ao longo da pandemia, isso virá uma tendência, de novo, seja por questão, ainda consequências da questão sanitária, mas o principal foco aqui é olhando, né, para as próprias consequências econômicas disso, né, de redução mesmo da geração de riqueza. Bom, então as grandes questões, né, que eu separei foram essas. Eu acho que com essas questões, né, de novo, a gente poderia abrir aqui uma série de questões ali, de questão emocional, de questão de desenvolvimento, né, da cultura, das artes, questões ideológicas, né. A gente vê, por exemplo, não dá para pensar Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump, todos esses fenômenos, né, que em alguns lugares está acabando, Boris Johnson, né, e aqui no Brasil a gente não sabe se isso vai ter fim, também não estão separados, né, de todos esses eventos econômicos. Então, a economia, né, ela tem essa função, ela acaba reduzindo, né, as possibilidades de ação dos homens, né, dos seres humanos, e aí gerando pressão para que essas coisas absurdas elas aconteçam, né? Não determinando que elas vão acontecer, o que elas teriam que acontecer, mas criando um cenário em que é muito possível que elas aconteçam, né? Mas então, a partir disso a gente poderia aqui abrir uma série de outras discussões aí sobre esses outros campos. Na semana que vem eu vou fazer então esse vídeo sobre as questões subjetivas ali, né, para a construção do socialismo, né, e aí eu vou conseguir falar um pouco mais aí de vários temas aqui que eu tangenciei, né, amarrando com essas questões econômicas. E, como eu falei também, né, achei mais interessante ali essa questão 3, essa questão 4, questão 6. Comentem aí que aí logo eu faço um vídeo só em cima, né, ou às vezes 2 questões, eu pego 2 dessas questões e faço um vídeo dedicado a elas, né. Gente, é isso. Então, gostou do vídeo? Like, comentários de engajamento, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.